O programa a seguir é uma produção independente. Seu conteúdo é de total responsabilidade de seus idealizadores. Olá pessoal, boa tarde galera. Galera, começando mais um podcast, como a gente faz aqui todas as quintas-feiras. E hoje, galera, com mais uma convidada muito especial. Lembra o compromisso que eu fiz com vocês de trazer aqui pessoas especiais? Hoje estou com mais uma convidada muito especial. Lembrando, gente, nossa tarde vai ser uma tarde maravilhosa. Então fica ligadinho aí, igual a gente combina. Já pega o teu celular e já compartilha. Coloca aí no grupo do WhatsApp, do teu bairro, da tua comunidade, dos amigos, da família, dizendo que o Juninho já está aqui, ao vivo na TVI, no canal 17, com mais uma convidada especial, como a gente faz todas as quintas-feiras, que pra gente é um motivo de muito orgulho, muita alegria poder receber essas pessoas especiais. Pra gente, como a gente fala sempre, é a realização de um sonho estar aqui, recebendo pessoas especiais e grandes amigos. Eu já quero fazer um agradecimento especial. Quero começar agradecendo a Gisele Mello. Gisele, obrigado pelo carinho. Gisele esteve aqui com a gente na quinta-feira passada. Foi uma entrevista muito legal, um bate-papo incrível. Gisele, muito obrigado. As portas da TVI estão abertas. Quando quiser aparecer, pra gente é uma honra te receber. Agradecer também o Adriano, que é um grande amigo da gente, que esteve aqui também na semana retrasada, e a Angélica, escritora, que eu não posso deixar de mandar aqui um grande abraço para você, Angélica, e parabéns aí pela sua trajetória. Pessoal, hoje a gente está com uma convidada. Olha, gente, eu tive que ficar em cima para ela apertar a agenda para tirar esse tempo para a gente aqui, porque a vida dela é corrida, mas pode ter certeza que vai ser muito legal esse bate-papo. Fica sentadinho aí no sofá, já pega o seu celular, compartilha para que mais pessoas possam estar assistindo essa entrevista. Pessoal, vou começar falando um pouquinho quem é a minha convidada hoje, galera. Hoje estou recebendo Aline Vieira Agassiz. Aline nasceu na Bahia, galera. Olha só, nasceu na Bahia. Ela morou em São Paulo e agora, gente, Petropolitana. Gente, agora já é Petropolitana. Agora aqui já é da nossa cidade. Ela é assistente social, ativista em defesa dos direitos das pessoas com deficiência. Gente, olha aí o tema aí da nossa entrevista de hoje. Ela participa dos conselhos da pessoa com deficiência e do Conselho da Educação. Também faz parte do Fórum Permanente da Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência e luta contra o capacitismo, contra todas as formas de exclusão social. Galera, nosso bate-papo vai ser incrível. Você não pode deixar de compartilhar esse programa. Aline, boa tarde. Boa tarde, Juninho. É um prazer imenso estar aqui, né, para a gente ter essa conversa tão necessária, né? Fico feliz por estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Aline, quero agradecer você, tá? Aquela vida sua corrida, mas você tirou esse tempinho para prestigiar a gente aqui na TVI. Muito obrigado pelo carinho. Papai do Céu possa abençoar a sua vida. E, Aline, eu anotei umas perguntinhas aqui, tá? Para o nosso público aí, galera. Já trouxe toda anotadinho aqui. Mas depois, galera, esse programa ele vai ficar lá no YouTube, no Instagram, no Facebook. Quer fazer um comentário? Deixa lá depois. Vai lá no YouTube. Você pode colocar lá no Bate-Papo com o Juninho da Enfermagem. Você colocando no YouTube, vai aparecer essa entrevista. Pode colocar algum comentário. A gente vai poder estar interagindo depois também dessa entrevista maravilhosa aqui. Pessoal, a Aline, ela é esposa do Eliel, né? Eliel Agassiz Júnior. Eliel Agassiz Júnior. Eliel, um grande abraço, meu irmão. Obrigado aí por liberar a tua esposa por estar aqui conversando com a gente aqui um pouquinho. Ainda trouxe ela até aqui na TV. Obrigado pelo carinho, tá, meu amigo? E ela é mãe do Eliel Júnior e do Alan. Eliel Neto. Eliel Neto. É que o pai já é Júnior. O pai já é Júnior. Porque o avô era o Eliel Agassiz. O pai do meu filho é Eliel Agassiz Júnior. E o meu filho é Eliel Agassiz Neto. Então é uma dinastia de Eliel. E o outro é? Alan. Alan, que legal, gente. Parabéns aí por essa família linda. Aline, hoje o nosso bate-papo
Nerinha é minha irmã, tá? Falei com ela que você estaria aqui hoje com a gente nessa entrevista. Nerinha, beijo no coração, te amo, irmã. Parabéns aí, dá um abraço aí na vitória. Aline, queria começar já fazendo umas perguntinhas para você. Conta pra gente, Aline, um pouco da sua trajetória, já que você nasceu na Bahia, passou por São Paulo e como essa experiência nessas cidade grande, né, influenciou na Aline, na pessoa que você é hoje. Eu vejo que eu me sinto uma pessoa influenciada pela multicultura, né? Que eu nasci na Bahia, no interior da Bahia, na cidade de Encruzilhada, Bahia. Os meus pais foram para São Paulo quando eu tinha 9 anos, né? Eu lembro até hoje, 11 de janeiro de 1996, foi quando nós chegamos em São Paulo pela primeira vez. E morei até os meus 25 anos em São Paulo, então minha maior parte da vida, né, foi em São Paulo. E aos 25 anos me casei e vim morar em Petrópolis e desde então aqui estou, né, em Petrópolis. Opa, galera, já é petropolitana. Já é petropolitana. Que legal. E assim, Helene, eu nunca morei numa cidade tão grande como São Paulo, como Bahia. Deve ser uma experiência incrível, né? Você deve conhecer, assim, né? Na Bahia eu morava no interior, então a gente era bem mais restrito, né? Interior mesmo, né? Encruzilhada, Bahia, Ribeirão do Largo, Itambé, são cidades muito pequenas, então a gente não tinha... Eu, por exemplo, eu não posso dizer que eu conheço a Bahia, né? Eu conheço a Bahia pela história, né? Pelo que a gente tem acesso hoje, mas de vivência, eu não conheço a Bahia de vivência. Mas, assim, até uma coisa importante que eu gosto de falar é que existe alguns rótulos negativos com relação ao baiano, né? Que é que baiano é preguiçoso e, assim, não sei se você já ouviu isso. E quando eu ouço Gosta de muito de festa. Quando eu ouço isso, eu sempre fico pensando de qual baiano eles estão falando. Porque não é a imagem que vem à minha cabeça, né? Pelo contrário, né? O pouco que eu estive na Bahia e pela referência dos meus pais, dos meus tios, são pessoas muito trabalhadoras, muito batalhadoras, né? Porque gosta de festa, mas quem não gosta de festa, né? Então, a minha vida, a minha maior referência realmente é em São Paulo, que foi onde, né, eu passei a minha adolescência, a minha juventude, estudei e entrei no mercado de trabalho. Então, São Paulo eu tive maior vivência, né, em São Paulo mesmo. Aí sim é uma cidade grande, né, desafiadora e muitas perspectivas e foi muito bom. Tenho também, né, boas realizações em São Paulo. Que legal, que legal. Ainda bem que você veio para Petrópolis e hoje está aqui ajudando a gente, né, nessa cidade que a gente ama tanto. Aline, como foi o seu caminho? Agora, gente, a gente vai entrar na profissão um pouquinho. Como foi seu caminho até se tornar assistente social e por que você escolheu essa profissão? Então, como eu disse, o tempo que eu morei em São Paulo, lá eu estudei, me desenvolvi, né, terminei meu ensino médio lá. O meu ramo lá era ramo da indústria. Eu trabalhei numa empresa chama Kimberly-Clark, uma empresa multinacional, uma empresa enorme, com várias filiais no Brasil inteiro, que produz marcas famosas, né? E trabalhei lá e comecei a estudar nessa perspectiva, na perspectiva da indústria. Fiz um curso de técnico em química, né? Cheguei a tirar o CRQ na época. Depois eu entrei na faculdade de tecnologia da qualidade, que eu trabalhava de inspetora de qualidade, e todo o meu planejamento de vida estava nesse sentido, né? A empresa oferecia várias oportunidades de bolsa, né, de incentivo a desenvolvimento de carreira, e eu estava nessa perspectiva. Então, a minha profissão seria desenvolvida nesse sentido. E aí, quando eu conheci meu esposo, né, e eu me mudei para cá, Petrópolis é um outro contexto. Então, assim, e agora, né? Porque o acúmulo que eu tinha lá de conhecimento e a experiência não ia servir muito para Petrópolis, porque é uma cidade diferente, com outro contexto. Sim. E aí a gente planejou que teríamos um filho já logo inicialmente, então falou, não, por enquanto eu vou me dedicar à maternidade, vou ficar em casa, vou ser a mãe tradicional, né? Vamos dizer assim. E os meus 3 primeiros anos foi em dedicação exclusiva à maternidade, e depois pensei, eu vou ter que fazer uma outra graduação.
E o meu esposo sugeriu, faz serviço social, né? Ele que sugeriu. Ele sugeriu. Grande Eliel, parabéns, irmão. Porque já tinha uma conhecida, né? Uma filha de um grande amigo, irmão dele, né? Amigo, né? Que chega a ser irmão. Que era assistente social. E ele falou, é legal e tal, ela gosta. Eu falei, o que assistente social faz? E conversei com ela, entrei em contato com ela e ela me mandou um livro para eu entender o que era a profissão. Porque eu tinha uma perspectiva do assistente social totalmente, assim, equivocada, né, sobre o que era. É uma pessoa que vai ajudar as pessoas, tal, né? E não é necessariamente isso. E eu falei, então vou fazer. E aí me matriculei, fiz a graduação, fiz o estágio e tudo, e fiquei apaixonada, assim, me encantei. E assim, a forma que hoje eu vejo o mundo, eu olho para a sociedade, eu olho para as demandas que surgem, inclusive isso me aproximou muito hoje da bandeira que eu defendo, Sim. da bandeira que eu levanto. E fiquei assim encantada, é uma profissão excelente, maravilhosa, de muito conhecimento, de muito estudo também. E aí foi esse o caminho. Pessoal, eu estava conversando com a Aline aqui, antes da gente começar essa entrevista, e já fiz um convite para ela, para a gente, no próximo programa, galera, ela já aceitou meu convite, a gente vai falar aqui sobre assistente social. Galera, eu, por exemplo, sou da saúde e ainda tenho algumas dúvidas. Então, a Aline aceitou meu convite, fiquei muito feliz. Então, galera, fica ligado que em breve, esse ano não dá mais tempo, mas ano que vem a Aline já prometeu de estar aqui e a gente vai conversar sobre assistente social. E hoje, gente, o nosso bate-papo, a gente vai falar sobre essas pessoas com deficiência. Pessoal, eu quero mandar um abraço aqui também para a vereadora professora Lívia, né, que é uma grande amiga Lívia, também da Aline. Uma parceira, Lívia, grande abraço, sempre disponibilizou o seu gabinete para nos receber, para ouvir as nossas demandas. Grande abraço para a Lívia e toda a sua equipe. Que legal, Lívia. Muito obrigado, vereadora. Muito obrigado por você vem fazendo aí pela nossa cidade. Galera, vou pedir um comercialzinho pequenininho de 40, 50 segundos, mas fica ligadinho aí que agora a gente vai falar sobre a pessoa com deficiência. Fica ligadinho aí. Se você quer garantir a alegria da criançada e tornar o seu evento ainda mais especial, conte com a gente do HDRC Locações. Temos opções incríveis para todas as idades, diversão garantida, segurança e qualidade. Temos pula-pula, casinha de bolinha, pintura facial, escorregador infantil, totó, máquina de algodão doce, cavalinho gangorra. Perfeito para aniversários, escolas, igrejas e todos os tipos de evento. E agora, ainda temos uma novidade, trabalhamos também com personagens vivos. Venha conferir agora mesmo. Centro Empresarial Alberto Pereira Dias, o lugar certo para o seu empreendimento. O espaço está passando por uma total modernização e atraindo novos negócios como consultórios médicos, escritório de contabilidade, advocacia e muito mais. As salas comerciais se adequam às suas necessidades e estão prontas para ficarem com a sua cara. O shopping ainda oferece amplo estacionamento e segurança 24 horas, 3 elevadores sendo um panorâmico, praça de alimentação e banheiros de visitantes, preços acessíveis com muitas comodidades e facilidades. É a opção perfeita para quem deseja trabalhar ou investir. Tudo isso na Rua Teresa, apenas 4 minutos do centro de Petrópolis. Chegou a hora de tornar o seu sonho realidade. Conheça o novo conceito do Centro Empresarial Alberto Pereira Dias. Você quer ver a sua empresa se destacando na TV? Nunca foi tão fácil e com preços acessíveis que cabem no seu bolso. Com o programa TVI Ofertas, sua loja aparece na maior TV da cidade, com comerciais chamativos que alcançam milhares de pessoas. Divulgação rápida, eficiente e feita para vender de verdade. Anuncie a sua empresa, produtos, serviços aqui. TVI Ofertas, a vitrine da sua loja na televisão. Pessoal, continuando aqui o nosso bate-papo, essa entrevista incrível com a nossa grande amiga, assistente social Aline, galera. Pessoal, agora a gente vai entrar no tema, que é importante ficar ligadinho aí. Aline, qual foram os seus maiores desafios que você enfrentou ao longo de sua jornada com o seu filho autista? Eu não falei no início, mas a Aline tem um filho que foi diagnosticado com 3 anos de idade? Não, com 1 ano e 11 meses. Teve um diagnóstico um tempo bacana. E aí, eu queria te perguntar, como é que foi, né?
a jornada com o seu filho autista? Como é que foi isso? Como é que você entrou na tua vida para você trabalhar com isso? Foi muito desafiadora, muito. Acredito que para qualquer família, a gente chama família atípica, né? Para qualquer família atípica, para qualquer mãe, é um desafio muito grande. Você tem que repensar e reestruturar toda a sua vida, toda a sua visão muda. O meu filho ele já tinha alguns atrasos, né? Assim, bem visíveis, a gente sabia que tinha alguma coisa com ele. E quando eu tive o diagnóstico dele com 1 ano e 11 meses. Para mim, foi um alívio de saber que é isso que é isso que ele tem, né? A gente já sabe o que ele tem. Mas o maior desafio foi, e agora? E agora? E agora? A sensação que eu tinha é que eu era a única mãe em Petrópolis que tinha um filho autista. Essa mesmo, foi Aline? a sensação que eu tive. E eu comecei ali uma luta desesperada na procura dos meus pares, né? Onde mais tem uma mãe autista? Existe algum grupo que eu possa, né, me aproximar, me sentir? Porque você precisa desse tipo de acolhimento. E eu não tive nenhum tipo de orientação, de indicação. É uma coisa que, assim, a gente, inclusive, nos nossos debates, a gente levanta muito essa questão, né? Então, eu recebi, o médico deu o diagnóstico, falou, olha, isso aqui é para você buscar o benefício, isso aqui é para isso, vou te dar o laudo. E só, saí dali com o papel na mão, sem saber o que fazer. E aí, alguém me falou, tem o GAAP que atende autista. Aí fui pesquisar sobre o GAAP, liguei pro GAAP, coloquei o nomezinho dele lá na fila do GAAP. E aí tinha umas 50 crianças na frente na época, passou um tempo de espera e aí finalmente nos chamaram. Que bom, Desde né? 2021 a gente está lá no GAAP. Graças a Deus, que bom. Um abraço para a Márcia, para o Vitor, para, né, toda a equipe do GAAP. Ali as pessoas trabalham com bastante comprometimento ali com as nossas crianças. E desde então ele faz terapia lá no GAAP. E aí tá, eu falei, bom, no GAAP vai ter mães lá, né? Mas aí você fica naquela, como eu vou chegar? E aí eu participava de vários grupos já de WhatsApp. Aí eu perguntava no grupo, gente, vocês sabem onde tem grupo de mães autistas? Aí as pessoas não sabiam, eu ficava me procurando, né? E aí um dia eu tava olhando WhatsApp, Instagram, e aí tinha uma live da Márcia do GAAP. Márcia Samuel, né? Não, a Márcia Loureiro. Márcia Loureiro? É a do GAAP, tá. a presidente, do GAAP. fundadora do GAAP. Uhum. E eu reconheci, eu falei, bom, ela eu conheço. Aliás, eu não conhecia ela. Eu conhecia a pessoa que iria estar fazendo a live com ela, que era o neuro do meu filho. Aí eu falei, deixa eu escutar essa live aqui, porque, né? Uhum. E aí eu coloquei nos comentários, alguém sabe onde tem um grupo de WhatsApp de mães de autistas, né? E uma pessoa colocou, olha, tem um grupo tal e mandou o link para mim. E eu entrei, que é um grupo que eu estou até hoje, que é o grupo Núcleo Compartilhar, que teve uma importância muito grande também na minha vida de acolhimento. E eu pude ali encontrar com os meus pares. E é um grupo, entre tantos grupos que eu participo de WhatsApp, o Núcleo foi o primeiro que eu tive esse contato. E ali a gente se sente em casa, porque todo mundo ali tem demanda, né? Com filhos autistas. Então, assim, como eu falei em outro momento com você, é um espectro, né? Então, os autistas, ele tem várias características que são diferentes. Não necessariamente um é igual ao outro. E ali na troca, um acolhe o outro, daqui a pouco eu consigo acolher já uma mãe que acabou de receber um laudo, e você vai se fortalecendo nesse ambiente, né? Então, o meu maior desafio foi encontrar esse acolhimento, até porque, então, na minha família, vizinhança, não tinha ninguém com autismo. Hoje eu tenho um sobrinho, que também foi diagnosticado, mas bem depois do meu filho, né? Então, esse foi o meu maior desafio, né? Meio que me encontrar e buscar esse apoio, ter esse acolhimento que você precisa. O psicológico tem um desgaste emocional muito grande, né? Porque a criança apresenta muitas demandas, o sono desregulado, né? É o desenvolvimento que você percebe que não está de acordo com a idade. Então, você tem muito medo, fica muito apreensivo, muita preocupação. Então, é um contexto bem desgastante. E aí nesse grupo também tem mãe que vocês trocam experiência? Tem, é um grupo que... o núcleo, por exemplo, ele é exclusivo para famílias atípicas, legal, né? Mas tem outros grupos que é para pessoas também com deficiência. E assim, eu não posso deixar de falar, inclusive, que assim, o meu esposo sempre foi o meu maior suporte, né? Que legal, né, Aline? A minha rede de apoio, porque é Parabéns. muito importante quando a gente fala de autismo, a gente sempre levar em conta a rede de apoio, que a maioria das mães não tem. Né? E eu vou te falar uma coisa aqui que me deixou muito chocada, e assim, mas é importante a gente falar. Vi um estudo falando que famílias que têm crianças com deficiência, com autismo, 78% de pai ele abandona.
Caramba, e aí você tem mães que às vezes não tem rede de apoio, não tem outros parentes, tal, que fica com aquela demanda. E isso eu tô falando porque eu conheço mães, né? Caramba, a gente dialoga, a gente conversa diariamente, e elas estão sozinhas, e aí você já também não tem tanto suporte de atendimento público, você não tem tanto acesso. Então são mães que estão sobrevivendo, né? E assim, eu não tenho não tenho essa queixa, né? Porque o meu esposo, ele é muito parceiro. Ele é o pai, né? Que as crianças ali precisa ter. Que bom, né? Ele é presente, ele ama os filhos, é uma pessoa que... E me dá um escape também, né? Às vezes, quando eu não tô assim, eu não tô aguentando mais, aí ele dorme, descansa, ou vai fazer alguma coisa. Então, é importante, eu tô falando isso para dizer o quanto que é importante você ter uma rede de apoio. É muito importante. Poxa. É uma questão de sobrevivência. Gente, que bate-papo aqui, ó. Fiquei agora arrepiado aqui, tá? Principalmente com essa notícia, né? A gente sabia que 78%, gente. E aí a gente estava conversando, eu e a Aline ali fora, antes de começar, e às vezes alguns benefícios, né, Aline? Que essas pessoas têm, ainda tem gente que quer tirar. Gente, que coisa incrível, gente. Mas isso a gente vai falar daqui a pouco. Fica ligado aí. Aline, o que você considera fundamental para promover a inclusão de pessoas com deficiência na sociedade? Olha, eu acho que a gente não precisa inventar a roda. Né? Não é uma coisa que... é uma expressão que diz... eu não sei se você conhece essa expressão, né? Não precisamos mais inventar a roda. Significa que não é uma coisa mirabolante que a sociedade precisa descobrir. Eu acho que a gente nós avançamos muito, né, em termos legislativos, de garantias de direito. Então, você praticar as leis, colocar as leis em prática, você já vai estar promovendo, né? Porque, assim, a gente tem que olhar que quando uma criança autista... ela não consegue acessar a escola porque não tem mediador, porque a escola não está adaptada e essa criança fica fora da escola, é uma violação de direito. O direito dela não está sendo garantido. Né? Então, se uma criança ela não tem acesso a um medicamento que ela precisa, em detrimento das suas condições de saúde, uma terapia, os direitos estão sendo violados. Né? O direito à saúde, o direito à educação, o transporte, né? Que às vezes a gente tem dificuldade também, não só de estar no transporte, mas principalmente de ter garantido o direito ao assento preferencial. É uma violação de direitos. Simplesmente respeitar os direitos das pessoas. Que já existem. Olha só, gente. Não é tão difícil assim. Simplesmente respeitar os direitos, às vezes, que já existem. Que já existem e o poder público fazê-las cumprir, implementadas, porque depende muito também, né, da visão do poder público. Uma coisa que eu sempre falo, que às vezes a pessoa com deficiência ela ainda é vista de forma assistencialista, né, como se fosse uma obrigação exclusiva da sociedade civil. Né? A gente tem as instituições que fazem esse trabalho de forma excelente, que acolhem, né, essas demandas, mas a gente ainda tem uma deficiência pública de garantir os acessos das pessoas com deficiência. Então, por exemplo, em Petrópolis, nós não temos um equipamento público que seja especializado em atendimento às pessoas com deficiência, que seja autista ou que tenha um outro tipo de deficiência, nós não temos. As demandas são praticamente acolhidas pelas instituições da sociedade civil, né? A APAI, Pestalozzi, GAAP, né? Então... Sim. Aline, agora, gente, eu queria falar um pouquinho sobre os conselhos. A Aline é uma pessoa que está sempre envolvida aí nesses movimentos, faz parte do conselho. Como você enxerga o papel dos conselhos municipais na defesa dos direitos da pessoa com deficiência? Como você enxerga esse papel, esse conselho? Você acha que é suficiente, precisa de mais? A gente tem mais de 30 conselhos aqui em Petrópolis, né? Mais de 30? Mais de 30. Conselho de Educação, de Saúde, sim, são os mais conhecidos, Conselho do Idoso, Conselho da Defesa do Animal, enfim, é uma infinidade de conselhos da Juventude, são muitos conselhos. Os conselhos, eles são o espaço do controle social, é onde a população tem a oportunidade de participar, né, da política ali, né, no caso da cidade, da política municipal. O conselho ele é fiscalizador, ele é deliberativo e ele é propositor, ele pode propor também. E de que forma que os conselhos são formados? Eles são paritários, todos eles, né? E vai ter lá, cada um tem o seu regimento interno, mas você tem lá metade sociedade civil participando e metade do governo.
Então, são espaços onde se discute políticas públicas, formulação, criação e fiscalização de políticas públicas. Então, assim, eu particularmente eu vejo que os conselhos têm muito potencial. Muito potencial. Muito, eles têm potencial. Eu queria te fazer uma pergunta, Aline. Essas reuniões, elas são abertas ao público? Qualquer pessoa pode participar ou não? São abertas. Os conselheiros que são eleitos, né, através de uma eleição ali quando tem os eventos apropriados para isso, são as pessoas que vão votar e as pessoas que vai participar das comissões, né? Entretanto, os conselhos são abertos a qualquer pessoa que queira participar, né, que queira frequentar, que queira se atualizar sobre... Legal, então, por exemplo, eu Isso tenho um interesse por animais, eu gosto dos animais. Tem o Conselho dos Animais que a pessoa pode frequentar, pode participar. Inclusive, o Diário Oficial, as reuniões desses conselhos são né, publicadas no Diário Oficial. Acontece na casa dos conselhos, né, normalmente as reuniões. As pautas são colocadas também no Diário Oficial, dá para acompanhar. Posteriormente, as atas também são publicadas na página da prefeitura, você consegue saber o que foi tratado naquelas reuniões. Então, é um espaço que cabe à população ocupar, e eu sempre incentivo as pessoas a estarem lá. Sim. Porque é uma forma de você saber o que está acontecendo, e você pode levar uma demanda, pode cobrar, não, mas por que isso não está acontecendo? Né? Então, eu acredito, e é por isso que eu sou muito ativa nos conselhos, né? Como eu comentei com você, se eu pudesse, eu participava de muitos, né? Atualmente, eu tenho frequentado o Conselho Comédica, Conselho de Educação, como ouvinte, não sou conselheira em nenhum dos conselhos. O Conselho de Saúde, sempre que eu posso, importantíssimo participar. Que legal, Conselho excelente. de Saúde. E o Conselho da Pessoa com Deficiência também eu tenho frequentado, e a reunião do Fórum. Pô, Aline! Caramba! Como é que sempre que eu posso. Caramba! Inclusive, essa semana tem, né? Conselho de Educação, que acredito que é amanhã, e depois da Pessoa com Deficiência, que acho que é na quarta-feira. Aline, e como é que você vê o público em geral? Você acha que o público tem participado, precisa participar mais? O que você acha? Precisa participar mais. Eu acredito que as pessoas são muito desacreditadas, né? Até por falta de informação. E assim, eu vou falar uma coisa, vou ser muito sincera com você. Eu acho que o poder público precisaria divulgar mais. Eu estava pensando nisso aqui agora, Aline. Divulgar. Sabia? Pensando nessa questão. E colocar o quanto que é importante. Que é um espaço que você pode participar. Às vezes, quando alguém fala comigo, porque não tem isso, não tem aquilo, eu falo, gente, você já foi na ouvidoria? já fez a reclamação na ouvidoria? Já foi no conselho? Já levou isso para o conselho? Que lá tem as comissões levantam aquela informação e elas vão, né, verificar. Então, assim, aí... Se você não faz nada disso, também reclamar comigo não vai também mudar nada. Então, eu acredito que é uma oportunidade de mudança quando você ocupa os espaços públicos, que são legítimos, né? São espaços que a sociedade civil pode, sim, ocupar e se inteirar do que acontece na política. E é isso. Galera, que entrevista, hein? Que bate-papo incrível, galera. Gente, vocês não podem deixar de compartilhar essa entrevista, que a gente vai estar ajudando muita gente com essas informações. Olha, Aline, caramba, estou muito feliz e aprendendo muito aqui, galera. Chegou nem no meio da entrevista, estou aprendendo demais aqui com a Aline. Aline, quais são as principais barreiras que você percebe no combate ao capacitismo no Brasil? Capacitismo, né? Capacitismo. Olha, o capacitismo já é uma barreira. Já é uma barreira. Quando a gente pensa, né, na pessoa com deficiência, hoje, o que é uma pessoa com deficiência? É uma pessoa que tem uma condição, né, de ordem mental ou física em interação com uma barreira física. Antigamente, se via a pessoa com deficiência, assim, de forma isolada. Ele é uma pessoa que tem uma deficiência física, então... ele é um deficiente, era a forma que se via. Hoje a gente teve mudanças de nomenclatura, por isso que eu falo que a legislação avançou muito. E o desafio hoje é colocar isso em prática. Né? E aí quando você faz essa leitura, né, que a barreira social em interação com a condição que a pessoa tenha de ordem neurológica ou física, se torna a deficiência, a gente começa a ver que existem as barreiras sociais. Então, você tem a barreira predial, que é quando uma pessoa cadeirante, uma pessoa com deficiência física não consegue acessar. Né? Aí você tem a barreira de transporte, quando não tem transporte adequado ou quando os assentos preferenciais não são adequados para essa pessoa se locomover. Né?
E aí você tem também a barreira urbana, quando você não tem calçadas adequadas para uma pessoa que é cego, né, para uma pessoa cadeirante, poder se locomover com autonomia, porque a ideia é essa, é que a pessoa com deficiência tem autonomia e a sociedade precisa garantir isso, que essa pessoa tem autonomia, né? E aí você tem barreira tecnológica, que quando a pessoa não consegue acessar um tipo de tecnologia, porque não tem ali um apoio, não tem uma legenda, né, que seja adequada quando a pessoa tem baixa visão, porque não tem um intérprete de Libras, né, para poder fazer ali aquela tradução. Então, tudo isso são barreiras que tiram a autonomia das pessoas com deficiência. E tem a barreira que, ao meu ver, é uma das mais complexas, que é a barreira que chama barreira atitudinal, que envolve diretamente o comportamento que nós temos diante da pessoa com deficiência. Que a gente chama, o capacitismo, inclusive, ele é o preconceito que é formado em relação à pessoa com deficiência. Então, existem comportamentos que são preconceituosos, que a gente chama de capacitismo, e existem falas, inclusive, que são preconceituosas. Então, quando você olha uma pessoa com deficiência, antes de conhecer aquela pessoa, você pressupõe que ela é incapaz, é um capacitismo. É um preconceito. Já é um preconceito. Né? É você sugerir que aquela pessoa, ela não existe além da deficiência, ela é a deficiência. Né? Então, isso assim, eu acho que é muito grave, porque a partir do momento que você muda a mentalidade das pessoas e as pessoas mudam de atitude, as pessoas começam a ver a pessoa com deficiência como uma pessoa que tem direitos garantidos pela Constituição, uma pessoa que tem direito a ter sua autonomia, ter, né, a sua vida, a sua qualidade de vida. Quando você vê essa pessoa com esse olhar, você entende o quanto que nós, enquanto sociedade, estamos em dívida com essa pessoa. Né? Então, aí hoje eu já fico assim, eu vou, tudo quanto é lugar que eu vejo, eu já fico assim, tem acessibilidade, se viesse um cadeirante... Aonde você vai, você já fica com aquele olhar, já tem aquele um olhar diferencial, né? Diferenciado, porque as pessoas com deficiência, elas são pessoas com deficiência. Antes da deficiência, ela é uma pessoa. Sim. Ela é uma pessoa que estuda, ela é uma pessoa, né? Gente. Então, a gente não pode achar que é uma pessoa deficiente. Não, uma pessoa com deficiência. E o que essa pessoa precisa, quais barreiras precisam ser superadas para que essa pessoa consiga ter uma qualidade de vida e ter os seus direitos garantidos, né? Então, essa é a perspectiva do combate ao capacitismo. E a barreira atitudinal, eu acho que precisa ser superada urgente. Gente... nada melhor do que a gente conversar com pessoas que conhecem a causa, que está envolvido na causa, tá? Gente, quantas informações que a Aline está trazendo para a gente aqui. Olha como é importante essa entrevista, pessoal. Estou muito feliz. Aline, mais uma pergunta, porque olha, dá vontade de ficar aqui a tarde inteira com você. Aline, como foi sua experiência como mãe de uma criança autista? Se impactou a sua atuação profissional e ativista? Isso impactou a tua vida? Olha, o fato de eu ser uma mãe atípica, que como a gente popularmente fala, não interfere diretamente na forma que eu atuo enquanto profissional, né? Porque a gente atua com base no arcabouço teórico que a gente tem, código de ética, temos um projeto profissional, né? Então, você tem todos os elementos e instrumentos para atuar, né, para garantir acesso das pessoas a direitos, né? Então, eu digo que a minha maternidade atípica não influencia nisso diretamente. Acontece que quando eu estou nessa atuação e surge uma demanda que envolve uma família atípica, eu tenho um outro olhar. Sim. Porque aí entra o meu lugar de fala, né? Entra o meu lugar de fala enquanto família atípica. Eu vou olhar com outro olhar, né? Eu trabalhei na assistência social e lá eu estava com a parte do BPC na escola e era justamente... o meu contato era com as famílias atípicas, famílias que tinham pessoas com deficiência, pessoas, né, público do BPC. E quando eu ia fazer alguma avaliação socioeconômica, esse era assim, tem uma pessoa com deficiência que requer cuidados XY, usa fralda, então isso já pesa um pouquinho mais. Então esse olhar, ele fica mais aguçado quando você vive uma realidade, porque você entende exatamente o que é uma família que tem uma pessoa com deficiência no nosso país, que a gente ainda está muito distante de acessos, de garantir acessos, enfim. Galera, pessoal... Gente, todo mundo tinha que ter uma oportunidade de conversar com a Aline, galera. Pô, Aline, caramba, eu tô muito feliz. Gente, vou aproveitar a oportunidade aqui, vou pedir a produção para colocar uma foto especial que a Aline trouxe pra gente. Inclusive tem uma do familiar dela, galera, essa família linda. Produção, você pode colocar as fotos pra gente?
Olha aí que família linda, galera. Seu esposo? O meu esposo Eliel, o meu primeiro filho Eliel Neto e o meu Alan, de 6 aninhos, que está no espectro autista. Que legal, muito lindo. Parabéns pela família. São músicos, tá? O meu filho toca Aí, piano. Aline, subiu na comunidade? Quando eu estava trabalhando na Secretaria de Assistência Social e a gente fazia visitas domiciliares, né? Tava com o BPC na escola. Que legal. E esse aí, Aline? Essa foto, essa pessoa que está do meu lado é o professor Armando Nembre, uma pessoa assim que vale a pena conhecer. Ele é professor da Fiocruz. E esse evento foi um evento que aconteceu ano passado, foi o simpósio da pessoa com deficiência. E tivemos a honra de receber o professor Armando Nembre. Aqui em Petrópolis? Aqui em Petrópolis. Olha, foi um evento gente, que legal. Incrível, incrível. O professor Armando Nembre, ele é uma pessoa que todo mundo precisava conhecer. A história dele e o acúmulo que ele tem de conhecimento. Uma pessoa humilde. Pensa numa pessoa que tem todos os níveis de doutorado possível. Sério? Reconhecido pelo presidente de Portugal, né? Que isso. Recebeu lá uma homenagem. Mas a simplicidade, a humildade, assim... isso me impressionou muito. Que legal. Ficou até o final do evento. Dificilmente uma pessoa assim que tem... Ele ficou até o final do evento e essa foto é muito especial para mim. Tem mais alguma aí, produção? Epa, olha aí. Esse foi um movimento que a gente fez ali na Praça Dom Pedro, né? Com as mães atípicas, né? Sobre os desafios que a gente tem, né? De falta de terapia, né? A gente tem aí uma fila lá no GAAP de aproximadamente 700 crianças aguardando. 700, né? E assim, crianças. Por isso que é urgente falar sobre políticas públicas para a pessoa com deficiência e para o autista, né? Que a cada dia está aumentando o número de... né? Poxa, muito legal. Produção, muito obrigado aí. Aline, parabéns aí, sua família linda. Obrigada. E esse trabalho que você faz aí, estou muito feliz mesmo de te receber aqui, né, para a gente poder conversar um pouquinho. Aline, com toda essa experiência, essa pergunta que eu gosto de fazer, você pode compartilhar algum projeto ou conquista que te deixou muito orgulhosa durante esse período, com mães, alguma coisa assim que você sente orgulho de ter participado daquele momento? Olha, eu tenho uma conquista pessoal que é com relação ao meu filho, né? O meu filho que foi uma criança não verbal, mas hoje ele está se desenvolvendo, está conseguindo falar, interagir com as pessoas, é uma criança muito fofa, muito querida, então a gente tem essas conquistas diárias com ele, né? Tem uma participação que eu tive muito orgulho de fazer, que foi em relação ao primeiro simpósio TEA de Petrópolis, né? E assim, foi a partir de uma provocação nossa num conselho, a gente foi no Conselho de Saúde. Olha, tá vendo, gente, como é que os conselhos funcionam? Nós levantamos, né, a necessidade da gente começar a falar e agora precisa ser feita novamente essa provocação, né? A gente precisa lembrar que Petrópolis deve ter aí em média 2.000 crianças autistas, assim, chutando, né? Até mais que isso. E a gente precisa trazer para o debate, né? De que forma que vamos atender essa demanda ou ampliar aquilo que já existe. E nós fizemos, né, essa provocação em 2 conselhos e a partir dali foi articulado o primeiro simpósio TEA, né, de Petrópolis, que aconteceu em 2023, no começo de 2024, no comecinho, se não me engano. E foi muito bacana que abriu essas inscrições na página da prefeitura, no outro dia tinha se encerrado já, as 200 vagas aproximadamente. Que bom, né, ali? Que foram expostas. Então, você vê que existe uma necessidade, a população está interessada, né, em participar. Muitas pessoas da área da saúde, da educação, se inscreveram para participar, porque o simpósio tem muitas pessoas ali, né, que tem muito conhecimento que vai compartilhar, e as pessoas tiveram esse interesse. E aí, coincidentemente, fomos convidados, eu e uma outra mãe, para participar da primeira reunião onde seria articulado esse simpósio, né? E aí participamos daquela primeira reunião e logo depois aquilo iria se tornar uma comissão, mas só de quem trabalhava na prefeitura, nós não éramos funcionários. Uhum. E aí aconteceu que, em paralelo, coincidiu de eu começar a trabalhar na assistência, na Secretaria de Assistência Social. Pô, excelente aquisição. E lá tinha uma profissional que ela fazia parte dessa comissão. Como eu já estava trabalhando com o BPC na escola, ela falou, não, então vai no meu lugar para essa comissão. E eu acabei indo para a comissão agora como trabalhadora, né, do SUAS, uhum. e eu fiz até nesse simpósio uma participação no final falando sobre o BPC. Caramba, na escola lá. Legal, então foi assim, foi uma coisa que me marcou, Poxa. Que eu achei bacana, né? Eu não estou há muitos anos no ativismo, né?
Também não sou formada há muitos anos, mas nesse tempo, né, a gente tem buscado se envolver, participar, inclusive compartilhar o conhecimento, né? Aquilo que a gente vai aprendendo, compartilhar, que eu acho que a informação, o conhecimento, ela é fundamental, né? Tem uma amiga que fala, a gente tem o conhecimento e guardar só pra gente não adianta, né, Aline? Amiga Camila Matheus. Camila, um abraço. E a Camila sempre fala, Juninho, conhecimento a gente tem que compartilhar com outras pessoas. Poxa, gente, que entrevista incrível, galera. Estou muito feliz. Aline, na sua opinião, qual a importância da conscientização sobre o autismo na sociedade atual? De extrema importância. É uma questão de sobrevivência. Por que eu falo isso? Eu tenho contato com muitas famílias, muitas mães, muitos grupos, e as demandas acabam chegando até mim, porque acaba que você se torna uma referência pelo fato da gente provocar, né, alguns tipos de debate. Uhum. E eu tenho recebido muitas informações assim, muito negativas, e já presenciei, inclusive, no transporte público, porque as pessoas, assim... inclusive eu vim aqui com a camisa do autismo, eu tava né, que falar legal. sobre Ai, conscientização. Foi feito por uma família atípica, tá? Que legal, uma querida, olha que camisa bonita. E a gente tem essa preocupação de trazer a conscientização para as pessoas, porque às vezes as pessoas elas têm determinados comportamentos por falta de conhecimento. Então, por exemplo, eu não trouxe aqui o colar, existe um colar do girassol. Eu já vi. Eu não trouxe, tá na bolsa ali, e trouxe e é um quebra-cabeça. Então, quando uma pessoa entra no ônibus com aquele colar, necessariamente ele é uma pessoa que tem direito ao assento preferencial, mas muita gente não sabe. Então essa mãe chega com esse seu filho, às vezes criança ou adolescente, que precisa por questões sensoriais daquele assento preferencial, e as pessoas não sabem, então as pessoas às vezes elas se demoram a oferecer aquele lugar ou esperam a mãe se expor. Né? Essa mãe que já está com as suas demandas diárias, sobrecarregada, com muito desgaste, às vezes elas têm que se expor no transporte público para garantir o assento para o seu filho. Muitas delas não se expõem mais porque elas já estão sobrecarregadas. Elas estão cansadas, Aline. Elas estão cansadas, e quando elas às vezes falam, olha, o meu filho é preferencial, as pessoas ainda olham Meu Deus. né, meio que tem um olhar que julga e olha para a criança e fala, mas ele não tem nada. Uhum. Então, assim, o autismo, ele não tem cara. Né? O autismo é um transtorno no neurodesenvolvimento, né? Então, nem todo autista vai ter uma deficiência física, uma deficiência visível, mas ele tem questões sensoriais que ele precisa ocupar aquele assento. Então, assim, como a gente conversou, nenhuma lei, ela nasce do nada. Foi alguém... Sim, né? Não, existe uma demanda, existe um porquê, uma ciência daquilo. Então, é necessário a gente fazer essa campanha, uma campanha em massa da sociedade, para dizer que... os autistas, eles são contemplados pelas mesmas leis de todas as pessoas com deficiência. Portanto, a fila no mercado tem direito à fila preferencial, a vaga do carro tem direito a uma vaga, né, a vaga especial. Sim. No ônibus tem direito ao assento no transporte público. E eu já presenciei as mães assim, se expondo e ficando muito chateada. Né? E, Aline, assim, hoje a gente observa que hoje elas estão usando esse colarzinho, né? Então a gente observar, então viu, né? Tá com esse colar, tá no ônibus, né? Ajuda, vamos fazer a nossa parte. Aline, dá vontade de parar o relógio aqui, porque a nossa entrevista está, gente, incrível. Olha só, 50 minutos de muito conhecimento. A Aline precisa voltar aqui, gente, para a gente poder conversar mais um pouco. Olha que entrevista sensacional. Eu até anotei aqui, gente, mas o horário está correndo. Aline, como você qualifica a vida pessoal de uma profissional especificamente... Não, como você equilibra a sua vida pessoal e profissional, especialmente com tantas responsabilidades, tanta coisa que tu faz, como é que tu consegue, assim, controlar? São conselhos, teu filho, esposa, pelo jeito você é uma pessoa que estuda muito, que lê muito, como é que você consegue conciliar? Olha, eu não sei se existe um equilíbrio, não. Eu não sei se as coisas estão equilibradas, né? Mas a gente faz ajustes, né? Como eu falei, o meu esposo é minha rede de apoio, então isso ajuda bastante, né? A gente tem que abrir um parênteses que o autismo, quando a gente fala de autismo, ele não vem igual para todo mundo, tá? Ele tem muito... quando a gente pensa, por exemplo, no Marcos Mion, né? Que é uma pessoa referência. Sim, é verdade. Então, assim, o Marcos Mion...
ele não representa todas as famílias atípicas, porque ele está num contexto socioeconômico totalmente diferente. É verdade, Aline. Ele tem uma rede de apoio. Caramba, ele tem... Então, importantíssimo assim, isso. o Marcos Mion não fala por todas as famílias. É verdade. Eu não falo por todas as famílias, né? Poxa. Existem as mães solo, por exemplo, as mães que elas não podem trabalhar, Aline, porque tem que levar filho para terapia. E que trabalho que vai, né, dizer, abrir mão. Não, hoje vai levar seu filho na terapia, vai levar seu filho no neuro. Então, essas mães não trabalham, elas dependem unicamente do benefício de prestação continuada quando conseguem. Caramba. E aí tem demanda de remédio, e aí muitas mães pagam aluguel, e como eu falei, às vezes nem sempre o pai, ele dá esse suporte, às vezes não tem parente que consiga, então elas estão literalmente sozinhas, né? Então eu não posso dizer aqui, falar, eu represento todas as mães, todas as famílias atípicas, não, eu não posso, porque eu ainda conto com a minha rede de apoio, que é o meu esposo, né? Tem familiares também que me dão suporte, minha sogra e legal. Como é que é o nome da tua sogra? Laide. Dona Laide! Laide e Luiz Pérez são pessoas também que me apoiam muito quando eu preciso buscar o filho na escola. Então, eu tenho essa rede de apoio. Então, acho que isso me ajuda. Porque uma coisa que é muito importante falar é da saúde mental dessa mãe atípica, né? Porque, dentre tantas atividades que ela faz, existe uma sobrecarga mental muito grande. Né? E isso é muito importante. Então, a mãe que não consegue dormir direito, a mãe que não consegue um dia para ela relaxar um pouco sem... Então, assim, é um assunto que é muito profundo de se falar, é muito complexo, e a gente precisa trazer esse debate, né? Urgente. Aline. Olha. Aline, que dica você daria para uma família que está começando a lidar com o diagnóstico de autismo? Foi diagnosticado agora o filho, qual dica que você daria para essa família? Primeira coisa é dizer que você ou vocês não estão sozinhos, né? Em Petrópolis, eu não sei precisar aqui o número de crianças autistas, né? Mas eu acho que deve estar aí ultrapassando 2.000, né? Eu acredito. Gente. Bem mais. Muita gente. Então, assim, você não está sozinha. E, assim, procure um grupo de apoio, que seja pelo WhatsApp, que seja, né, algum grupo presencial que exista. É importante estar no meio, né, dessas pessoas que já estão vivendo há algum tempo. Eu já fui uma pessoa que precisei muito de suporte. Hoje, assim, eu já consigo oferecer algum suporte, uma conversa, um ouvido. Acho que quando você está ali para ouvir sem julgamento e falar, olha, você não está sozinha, e isso é complicado, eu acho que você já está contribuindo muito. Sim. Então, a dica que eu dou é essa, que não se desespere, você não está sozinho, e procure um grupo de apoio, procure que seja de WhatsApp, seja de Instagram, que é importante. Pessoal, que entrevista incrível, galera. Lembrando, você não pode deixar de compartilhar, gente. Muitas pessoas precisam assistir essa entrevista. Aline, por fim, o que você espera do futuro da inclusão dos direitos das pessoas com deficiência no Brasil? Com todo esse conhecimento, toda essa bagagem, vivendo esse dia a dia, o que você espera? Eu espero que os direitos que já são garantidos pela Constituição e por tantas outras legislações, sejam implementados, né? Que haja uma boa vontade e um comprometimento do poder público a nível municipal, a nível estadual e a nível federal, e que comece a entender que não é um favor, é um direito. Né? Não, a pessoa com deficiência, ela não precisa de favor e ela não quer. Ela não quer ser vista como, coitadinho, olha, não. Ele quer ser visto como um sujeito, uma pessoa que tem direitos e precisa ser garantido. Então, o que eu espero é que seja avaliado com bastante empenho e responsabilidade as demandas que existem. Em Petrópolis, especialmente, tem um desafio muito grande, que é uma cidade que, quando você pensa na sua arquitetura, tem muitos desafios, né? As calçadas são problemáticas. Então, eu, pelo menos, eu não me lembro de ter encontrado um cego na rua. É muito raro você encontrar. Então você pensa, verdade. Petrópolis não tem cego? É verdade. Petrópolis tem, mas essas pessoas... Elas não estão saindo. Não saem, porque como é que elas vão sair se você não tem uma calçada com a demarcação correta? Né? O cadeirante, ele consegue ali no centro da cidade se movimentar ainda, mas ele não consegue, às vezes, acessar espaços históricos, porque você não tem essa acessibilidade. Gente, a Aline bota a gente para pensar aqui, hein? Então, a gente precisa pensar sobre isso, né? Que a pessoa que ela tem uma deficiência, ela tem o direito de ir e vir igual a gente. Então, onde nós estamos, uma pessoa cadeirante também precisa estar. Então, é um desafio, e Petrópolis tem muitos desafios, sim, a gente tem consciência disso, e a gente precisa que o debate seja cada dia mais aprofundado nesse sentido.
Pessoal, galera, muitas informações. Minha vontade era de ficar aqui a tarde toda, gente. Aprendi demais aqui com a Aline e tenho certeza que com essa entrevista a gente vai poder ajudar muitas pessoas. Aline, quero te agradecer de coração, tô aqui arrepiado, sabe? Com tantas informações quanto conhecimento. Cara, quero te agradecer pela a tua ajuda às pessoas, né? Pelo que você vem fazendo aí nesses conselhos, contribuindo aí para que a gente possa diminuir um pouco do sofrimento dessas pessoas. Muito obrigado pelo carinho. E quero deixar um tempo aí, Aline, para que você possa deixar um abraço aí para as pessoas. Galera, lembrando, quinta-feira que vem a gente vai estar aqui de novo com mais uma convidada especial. Olha, gente, mas a entrevista de hoje, caramba, foi sensacional. Aline, muito obrigado mais uma vez. Um grande abraço para o Oliel, para sua sogra, para o seu sogro, para os seus filhos. Obrigado aí por deixar ela vir aqui. Gente, pode ter certeza que essa entrevista vai estar ajudando muitas pessoas. Eu quero agradecer muito pelo convite. Para mim é um prazer imenso. Assim, são assuntos que eu falo, que eu gosto de falar, porque eu vejo como utilidade pública, né? A gente precisa alcançar as pessoas, trazer essa conscientização. Então, assim, é sempre um prazer, tá? Estou à disposição, né? Legal. Quando precisar. Já agradeço muito pelo convite, porque isso é importante, isso precisa chegar à população, né? A gente precisa falar mais sobre autismo nessa cidade, falar mais sobre acesso, sobre acessibilidade. Tem que falar sobre isso. Bom, quero deixar um abraço especial aqui para minha família, né? Meu esposo, meus filhos, sogras, cunhados. Aqui é muita gente, né? Família. E para minha mãe, meu pai, lá em São Paulo, com certeza gostam. Vamos comentar lá. Que legal. Meu pai Geraldo, né? Que são pessoas que é o motivo de eu estar aqui, né? Que me conduziram, né, no caminho. Poxa. A minha mãe, Durnoilma, é a única pessoa que eu conheço no mundo que tem esse nome, né? Minha mãe, Durnoilma. É diferente mesmo, Aline. Diferente. Meu pai Geraldo, tenho 2 irmãos também, Amós e Cleison, cunhadas. É muita gente, não dá para falar o nome, né? Mas também um abraço para todas as mães e famílias atípicas aí que tiverem acesso, né, a esse programa, e dizer que vocês não estão sozinhos, que é uma luta, que a gente, né, muita coisa precisa ser conquistado e a gente não pode desanimar. E a galera do GAP? Do GAP, um abraço para as mães do GAP também, que vão, né, com certeza vão estar assistindo. Também quero mandar um abraço, né, para minhas companheiras da Associação Nenhum Direito a Menos, que é a NEDIM. É uma associação também que a gente está articulando bastante. E é uma associação do Rio, mas que a gente está abriu um núcleo aqui em Petrópolis e a gente está também se reunindo, acolhendo. Que legal, né? Quem acabou de receber o diagnóstico, a gente acolhe no sentido de dar informações. Tô com dúvida, tal, profissional, onde vai, benefício, a gente, né, dá alguma orientação. Demanda, o meu filho não tem, tá sendo negado o direito X e Y, conversa com a associação, tá de braços abertos para acolher, para, né, enfim, dar algum tipo de orientação e apoiar, né, porque isso é muito importante. Então, a Anedinha, a presidente é a Fabiane Simão. Simão. Então, um abraço aí para todas as mães aí, companheiras de luta. Pessoal, muito obrigado pelo carinho. Aline, mais uma vez, muito obrigado. A Aline deixou um abraço já especial, já reforça aí o pessoal do GAP. Merinha, mais uma vez, viu? Você me indicou, a Aline está aqui. Merinha, que entrevista sensacional. Estou muito feliz, muito obrigado aí por indicar, por falar da Aline com a gente. Ela era para ter vindo antes, gente, uma entrevista dessa. Então, muito obrigado pelo carinho, pessoal. Lembrando que quinta-feira que vem a gente vai estar aqui. Essa entrevista, galera, vai ficar no YouTube, no Facebook. Juninho, quero assistir a entrevista com a Aline. Coloca lá no YouTube, bate-papo com o Juninho. Essa entrevista vai estar lá, comenta, porque pra gente também fica muito feliz quando vocês comentam. Aline, mais uma vez, muito obrigado pelo carinho. Tô muito feliz. Pessoal, até semana que vem. Um abraço e daqui a pouco a gente vai falar o que a gente vai estar fazendo em 2026, tá bom? Um abraço pra vocês. Beijo no coração.